por mim, eu sei. Foi tudo muito bem, correu tudo tranquilo. E o meu agradecimento é eterno, viu? Jamais poderia pagar tanto as vibrações que recebi de todos vocês. Eu pedi licença para falar um pouquinho, de licença para o Vicente, para a Fabi, quanto à nossa casa, né? Todo mundo está ansioso se a casa vai abrir, se a casa vai permanecer fechada. Então nós resolvemos, né? A diretoria resolveu que nós temos que ficar fechado mais um pouco, né? Talvez o ano que vem, ou quando todos tomarem a vacina, nós possamos abrir a nossa casa tão querida, né? Só que, veja, gostaríamos muito de estar lá trabalhando, mas tem muitas pessoas que estão no grupo de risco e nós não podemos comprometer ninguém. Mas as contas chegam, né? As nossas contas de água, de luz, temos os funcionários e temos que honrar com os nossos compromissos. Então eu peço encarecidamente, aquele que for sócio ou aquele que quiser contribuir com a casa, né? Para a gente poder honrar os compromissos que assumimos com as pessoas e que nossa casa esteja bem, esteja tudo tranquilo, quando pudermos reassumir as nossas tarefas presenciais, né? As nossas tarefas espirituais. Hoje nós fazemos esse trabalho todo por vídeo e está dando tão certo. Acredito que todo mundo sendo assistido à espiritualidade, grupos de samaritano, os evangelhos que estão sendo feitos, todos nós estamos sendo socorridos. Então, eu agradeço muito. Se todos são sócios que puderem contribuir, nós agradecemos. A casa toda agradece, né? Porque a casa é de todos. Todos nós usufruímos da casa dos benfeitores, dos benefícios, né? Todos nós usufruímos de tanto bem que a casa nos proporciona. Obrigado a todos e muita paz. Pessoal, eu coloquei o número da conta no chat, mas eu vou enviar também por WhatsApp, tá bom? Pode ser que tenha gente que não está aqui ainda. Deixa eu ver se o Zé já ativou. Então, bem-vindos todos, né? Mais um evangelho. Do lado direito tem o mais, né? Eu falo todas as vezes, mas sempre tem alguém novo. Para quem está no celular, do lado direito, tocando na tela, aparece o mais, bate-papo. Lá a gente coloca as vibrações, certo? Então vamos vibrar agora pelo José Vicente, que mais uma vez vem trazer lindas palavras para a gente de novo. Bom evangelho, viu, Zé? Pedindo para ativar o microfone. Obrigado, Fabi. Mais uma vez, obrigado por estar aqui junto, e essa gratidão é uma gratidão que a gente faz às pessoas encarnadas, mas principalmente ao Pai, né? Por estarmos tendo essas oportunidades de nos reunir, de ter um momento de reflexão, de parar, de acalmar, de ouvir o Evangelho. Esses momentos são riquíssimos, né? Como a dona Mirna disse, espiritualmente nós estamos sendo assistidos diariamente, a todos os momentos, né? E nesses momentos aqui, que a gente vem aqui para o Evangelho e coloca as nossas vibrações, nós estamos ampliando ainda mais essa assistência espiritual, né? Nós estamos conectando ainda mais as equipes do plano espiritual com os mais necessitados. E antes de entrar especificamente no Evangelho de hoje, nessa mesma linha, eu até estava conversando com a dona Mirna hoje, o canal do Amor em Gotas no YouTube, que a gente faz os evangelhos às segundas-feiras,
vocês terem uma ideia como as pessoas estão ansiosas e buscando momentos de reflexão, momentos de pensar na vida, nós estamos com 917 pessoas que se inscreveram para acompanhar o nosso canal. E tanto os evangelhos de segunda, como os de terça, como os de sexta, estão sendo colocados lá. Então, o meu pedido para todos é: compartilhem, divulguem o canal do Amor em Gotas, né? Porque aí dá para a gente compartilhar ainda mais com mais pessoas que, por mais que ela sente ali, escute 15 minutos, escute 5 minutos, ela vai estar mudando a vibração, vai estar melhorando a assistência que ela precisa. Então vamos iniciar o evangelho desta noite, buscando nos conectar ao Mestre Jesus, buscando e projetando os nossos pensamentos, as nossas vibrações para a nossa querida Casa Amor em Gotas, sabendo que nesse momento que estamos aqui reunidos, na nossa Casa Amor em Gotas do plano espiritual, também estão reunidos os mentores da casa, as equipes socorristas, as equipes médicas, que vão nos dar suporte, vão nos dar orientação nesta noite e vão atender a todas essas vibrações que nós estamos fazendo. Vamos pedir licença para o Mestre Jesus para darmos por iniciado o evangelho desta noite da Casa Espírita Amor em Gotas, com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cairmos em novas tentações, mas, enfim, livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Ti e graças ao Mestre Jesus. Bem, meus amigos, minhas amigas, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco, e o meu objetivo aqui é como se conecta o trabalho espírita com o Evangelho. O trabalho que eu faço na Casa Espírita, o trabalho que eu faço nas diversas ações que o nosso Amor em Gotas tem, como que esse trabalho se conecta com o Evangelho, com a Boa Nova, com o ensinamento de Jesus. Então, eu vou pegar aqui o prefácio, a introdução do Evangelho, que vai ser a nossa base. E diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Esse texto é do Espírito da Verdade, está na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam a profundidade, como isso toca
nos nossos corações no momento em que nós estamos vivendo. O Espírito da Verdade nos chama, né, para que a gente se conecte, para que a gente, ele diz aqui, tome a lira. A lira, na época, é um instrumento de cordas que era usado para os tratamentos de cura. Eles usavam a lira para isso. Então, o simbolismo disso é muito profundo. Quando ele diz que estão chegando os tempos, nada mais claro do que isso, de se restabelecer a verdade. Que verdade? A verdade daquele mestre que veio dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela verdade, a verdade do amor. Tem uma frase do Carl Jung, que é o criador da psicologia analítica, que ele fez muitos estudos sobre a personalidade humana. E essa frase, eu acho que faz muito sentido e se conecta muito com o nosso trabalho, com todo o trabalho da doutrina. Diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu posso estudar todos os livros da doutrina, posso saber de cor as perguntas e respostas do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, posso ter decorado o Evangelho, mas quando eu estiver tocando uma alma humana, eu preciso ser outra alma humana. E o que toca uma alma humana é amor, é carinho. E o trabalho espírita tem na essência esse sentimento. Então, todas as vezes que nós estivermos nos colocando como trabalhadores da doutrina, nós temos que sentir que eu sou uma alma humana tocando outra alma humana. Os meus conhecimentos, os meus estudos servem para que eu leve aquilo que é a doutrina, leve o consolo para aquele que está mais sofrendo. E vamos imaginar então como era o cenário, né, quando começaram as primeiras manifestações, né, e os primeiros trabalhos para constituir o espiritismo, né, que depois se transformou na doutrina espírita. Aquele trabalho exigiu uma movimentação intensa do plano espiritual, para que se descortinasse aquela névoa que se fazia, né, naquele momento a sociedade, turvando a visão da humanidade sobre a vida encarnada. À época, o materialismo era muito forte, o apego. O pior é que a gente pensa, né? Estamos em 2020 e ainda é muito intenso isso. E Kardec, para vocês terem uma ideia do trabalho que foi o trabalho do Kardec, ele levou cerca de 20 meses. 20 meses são quase 2 anos, para compilar as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, organizar, vencer as resistências, as pessoas que desconfiavam, que não acreditavam, as agressões verbais, né, os ataques que ele sofria. E era um mundo, à época de Kardec, que sofria os efeitos ainda daquela sanha dominadora de Napoleão. Kardec nasceu no ano em que Napoleão foi coroado. E os efeitos de Napoleão foram por anos a fim. Então o trabalho do Kardec foi intenso. Quem já assistiu o filme, quem leu o livro que conta a vida do Kardec, vê como foi intenso, foi pesado. Ele teve que combater o bom combate com a sociedade da época. E ele não teria conseguido sem a ajuda de muitas pessoas que viam ali no trabalho dele uma nova perspectiva de entender a vida.
E o trabalho feito pelos espíritos, né, e organizados por Kardec, a gente tem que sempre entender que é o livro dos espíritos, é a doutrina espírita, né? Foi trazido tudo pelos espíritos. O Kardec organizou. E todo o trabalho inicial feito pelos espíritos tem uma sequência lógica. Nenhum dos 5 livros, que são a base nossa doutrinária, foi publicado aleatoriamente. Ficou pronto, publica, né? Tem 2, vamos fazer. Cada um deles teve um objetivo claro, né? Um trazia mais clareza, mais aprendizado sobre essa vida espiritual. Então eu quero convidar vocês para, assim, a base da doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. E aí no livro Caminho da Luz, tem uma passagem sobre Kardec que diz assim: a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Olha só a sociedade, o trabalho que ele teve. Então, rapidamente, vamos ver assim, mas qual foi a lógica? Por que teve o Livro dos Espíritos? Então, assim, o Livro dos Espíritos, 1857, foi o marco inicial do Espiritismo, da doutrina. É o início, é o livro basilar, né? Onde se estruturou o trabalho de Kardec. E se nós formos fazer uma comparação, se a gente pensar no nosso corpo humano, o Livro dos Espíritos, a gente pode ser comparado com uma espinha dorsal da doutrina. É o que sustenta, o que dá sustentação à doutrina espírita. Porque as obras seguintes vão se conectar com o Livro dos Espíritos e vão encontrar o embasamento para os seus conteúdos. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto. O Livro dos Espíritos se divide em 4 partes: as causas primárias, o mundo dos espíritos, as leis morais, esperanças e consolações. Olha a lógica do plano espiritual de toda aquela equipe de espíritos que veio trazer essa doutrina abençoada. O Livro dos Médiuns, 1861, faz a conexão com o mundo dos espíritos, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Que é Mundo dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns veio fazer a conexão, esclarecer e clarear ainda mais o aprendizado do que seja o mundo dos espíritos e como é essa conexão. E vem nos mostrar as dificuldades e os tropeços que o trabalho mediúnico pode encontrar na prática do espiritismo. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo faz a conexão com a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é as leis morais. E aqui é importante, né? Porque quando veio o Evangelho segundo o Espiritismo e fez a conexão com a segunda parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho se tornou um verdadeiro manual de vida. Manual de vida baseado no ensinamento do Mestre Maior. Na sequência vem o Céu e o Inferno, 1865. Olha como tem uma sequência. O Céu e o Inferno se conecta com a parte 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E traz uma visão espírita sobre a justiça de Deus. E o último, mas não menos importante dos livros, 1868, é a Gênese, que faz uma conexão lindíssima com as causas primárias do Livro dos Espíritos. Na Gênese a gente encontra uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas, né, do interesse universal, né? Porque na Gênese, como ela se conecta com as causas primárias do Livro dos Espíritos, lá na Gênese a gente vai encontrar o que é Deus, né? Toda a criação. Então, olhem só como o trabalho da base da doutrina espírita, dessas 5 obras, não foram aleatórios. A espinha dorsal é o Livro dos Espíritos, e os outros livros vieram se conectar, trazendo mais aprendizado, trazendo esclarecimento,
trazendo clareza para aquela sociedade e para nós até hoje. Então, entendendo, né, o trabalho que foi realizado por Kardec para consolidar as bases dessa doutrina que nós abraçamos, ou essa doutrina que nos abraçou, acho que fica melhor assim, é importante que a gente entenda, mais do que nunca, como o trabalho espírita atual, neste mundo que nós estamos, tem enorme importância para toda a humanidade. Então, o meu convite é que a gente faça a ligação entre o nosso trabalho, quando eu falo nosso trabalho na casa espírita, todas as áreas da casa espírita, todos os trabalhos desenvolvidos ali. O nosso papel como espíritas, como cristãos. Qual é o nosso papel hoje no mundo atual e as parábolas do mestre? Porque aí a gente vai fazer, como fez Kardec, a conexão, o sentido, o significado do meu trabalho. Aonde que o meu trabalho, na casa espírita, no espiritismo, se conecta com a Boa Nova, se conecta com os ensinamentos de Jesus. Então vamos pegar algumas parábolas aqui. Primeiro, eu quero pegar a parábola da semente. Talvez a parábola da semente poucas pessoas conheçam. Muitos conhecem a parábola do semeador. Mas tem a parábola da semente. Isso está em Marcos, capítulo 4. Então a gente pega a parábola da semente e a parábola do semeador, que está no capítulo 17 do nosso Evangelho. A parábola da semente, na realidade, ela só aparece no Evangelho de Marcos, né? E não necessariamente tem uma conexão direta com a parábola do semeador, mas vamos entender isso. Mas a parábola da semente traz uma importante reflexão sobre o nosso papel como espíritas cristãos no trabalho espírita. Enquanto a parábola do semeador traz uma definição muito clara que o papel do Mestre Jesus é o papel do semeador, na parábola da semente destaca-se muito mais a importância da palavra. Aqui, semente tem o simbolismo de palavra. Um pequenino trecho dessa parábola da semente. O reino de Deus é como o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. Mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. E se nós formos buscar nas palavras do mestre, ao iniciar a parábola do semeador, ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. Esse é o início da parábola do semeador. Aí a gente já consegue entender e buscar a importância, a relevância da palavra no trabalho espírita. No trabalho que nós temos de evolução espiritual própria, né? Então, na parábola da semente, a palavra é ainda mais destacada para nos mostrar a importância de termos constantemente em nossas palavras, em nossas vivências, em nossos pensamentos, os ensinamentos do Mestre Jesus. Pois, conforme diz na parábola, mesmo quando estamos descansando, como quando estivermos fazendo outras atividades, a semente do Evangelho vai germinar e frutificar em nossas vidas. Mesmo que a gente não saiba como isso acontece, às vezes. Jesus foi o semeador por excelência. Por quê? Pela palavra. Lembre-se, na época de Jesus não existia escrita. Então, as sementes que Jesus lançou foram as sementes do Evangelho, a Boa Nova. E como é que nós espíritas podemos ser semeadores também, como foi Jesus? Apesar de termos um árduo trabalho, né, de evolução espiritual própria. Será que nós podemos semear a palavra de Deus? Será que nós podemos semear o amor, que foi isso que Jesus veio nos ensinar, com todas as sementes que ele deixou? O Espírito Bezerra de Menezes, quando ele se manifesta
sobre os efeitos metabólicos, porque ele era médico em nosso organismo físico, ele ensina o seguinte: sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Bezerra de Menezes que disse isso. E André Luiz, que também era médico, lembrem disso, no plano espiritual, complementa o ensinamento dizendo o seguinte: a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Diz ainda André Luiz, que é por ela, pela palavra, que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Então, quando a gente pega a parábola da semente e a introdução da parábola do semeador e conecta com o nosso trabalho espírita, a gente vê a força que tem as nossas palavras. Nós estamos sempre falando daquilo que povoa o nosso espírito, que está cheio o nosso espírito. Lembra da passagem de Jesus, o que ele dizia? A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu falo assim, constantemente, minha vida é muito ruim, tudo dá errado na minha vida. Na minha vida só acontecem fatos ruins, desagradáveis, desgraças. Se você acredita nisso, se você está reforçando isso com a sua palavra, a vida é sua. Como é que alguém vai mudar a sua vida se você está alimentado aqui dentro, está alimentando aqui dentro com essas palavras? Vejam todas, nós vimos 2 médicos falando isso, Bezerra de Menezes e André Luiz. Vimos um médico de homens e de almas falando sobre isso, né? Então, as nossas palavras atraem para nós a energia que nós estamos emitindo. É por isso que eu sempre pego muito esse ponto, um vício que nós temos hoje, que as pessoas dizem que é hábito. A gente tem que controlar os palavrões que a gente tanto diz, que se tornou tão comum no dia a dia das pessoas. As pessoas até se cumprimentam, às vezes, dizendo palavrão. Aquela palavra está mostrando a energia que você tem dentro de você e aquela palavra vai trazer para você de volta essa energia. Não existe palavrão com boa vibração. Não existe. Não existe palavrão carinhoso, palavrão amoroso. Existem milhares de palavras amorosas e carinhosas. Por que um palavrão? E o Emmanuel, através do Chico, diz o seguinte: toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na nossa câmara do pensamento. Temos, assim, frases duras como aço, violentas como fogo, ou suaves como brisas, reconfortantes como sol, mordentes como lâminas ou providenciais como bálsamos. Diz ele, palavras cortam mais do que facas, elas não perfuram a pele, elas rasgam a alma. Como é que nós estamos trabalhando isso, né? Então, o trabalho espírita, todo trabalho espírita começa sempre pelo espírito do trabalhador. Nós que nos colocamos nos diversos trabalhos. E aqui, quando digo pelo espírito trabalhador, é o trabalhador que está na recepção, que está na orientação, que está no samaritano, que está dando o passe. Se você se colocou na seara do mestre como trabalhador, o trabalho maior, com certeza nosso, é com o nosso próprio espírito. É mudar
e reformar dentro de nós. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, ser espírita, ser cristão dentro do centro da casa espírita é muito fácil. Mas o mestre pede que a gente saia a semear. Olha a conexão do nosso trabalho com a parábola da semente, com a parábola do semeador. O mestre pede que a gente saia a semear em mais esta encarnação. E o que é que nós estamos semeando? Se a palavra é a semente de Deus. Então, eu preciso pensar como é que eu estou semeando a mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor, pelas minhas palavras, pelos meus gestos. Essa é a primeira parábola. A segunda parábola que eu quero trazer aqui é a parábola da figueira seca. Figueira que secou. Está no capítulo 19 do nosso Evangelho. Resumidamente, é que Jesus saía de Betânia e ele sentiu fome. E viu uma figueira e foi até lá, se encaminhou até lá para colher figo. Só que não era tempo de figo. E não tinha nada. Então Jesus disse que aquela figueira, né, que ninguém coma de ti o fruto algum. E que seus discípulos ouviram isso. Aí Pedro pergunta para Jesus no dia seguinte: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Como se Jesus amaldiçoasse alguma coisa, né? Jesus tomou a palavra e lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar seu coração, crente, ao contrário, firmemente, do que tudo que houver um dia acontecerá. Na realidade, a simplicidade de Pedro levou com que parecia que a figueira estava seca, mas isso é simbólico, né? Então, o simbolismo dessa passagem, para a gente trazer para nosso trabalho como espíritas, nosso trabalho como cristãos, e para a gente refletir, para a gente pensar. Afinal, nós conseguimos ser espíritas fora da Casa Espírita Moringotas? Por que nós temos tanta facilidade para tratar as pessoas com respeito, com urbanidade, com tolerância, quando nós estamos dentro do centro? E temos enorme dificuldade para nos relacionar de maneira cristã fora do centro. E às vezes, inclusive com pessoas que dentro do centro, a gente se dá bem. Quando a gente sai de lá, a gente tem essa dificuldade. Então, o nosso crescimento espiritual, aonde a gente vai mostrar o nosso crescimento, é fora, depois do degrau da porta. Aliás, a época que a gente ia nas casas, né, agora a gente só vai por online, pelas casas espíritas, toda casa espírita, vocês devem conhecer muitas, sempre tem um degrau para subir. Antes de você chegar na sala do evangelho, na orientação, sempre tem um degrau. Simbolicamente, isso quer dizer para a gente o seguinte: crescer espiritualmente depende do seu esforço, da sua mudança. Não depende da casa espírita. Você pode ir na casa espírita todo dia. Se você não mudar nada dentro de você, quando você sair dali, você volta a ser o que você era. E quando eu digo que a gente tem que ser cristão e trabalhar, ser trabalhador espírita fora da casa, e como a gente tem dificuldade nisso, né? Nós temos que nos esforçar mais ainda para passar por essas provas da vida. Porque as provas da vida, na grande maioria, estão fora da casa espírita. E nesse momento de pandemia, então, quantas provas nós estamos passando todos os dias? Provas para nos dizer assim: você não é espírita, não é cristão? Como é que você está se relacionando?
Nós estamos passando por provas, muitas delas doloridas, né, que são partidas de entes queridos para o plano espiritual, são dificuldades financeiras, né, que permanecem resistentes, e todas elas, quase sempre, trazem consequência, efeitos para as pessoas que vivem conosco. A família é, neste momento, talvez, o local das provas mais difíceis. Mas também é o local mais protegido espiritualmente pelo Mestre Jesus. É importante que a gente esteja atento à caridade dentro do nosso lar. Nós falamos tanto, e é importante a gente falar de caridade para as pessoas necessitadas, mas como é que está a caridade dentro do nosso lar? Lembre-se, a caridade é o amor em movimento. Como é que está dentro do nosso lar, né? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas agora que eu tenho que ficar 24 horas com a pessoa dentro da minha casa? Como é que está meu nível de tolerância, de paciência, de desculpas, de perdão, de apoio, de sustentação? Todas essas palavras fazem parte do Evangelho do Mestre Jesus. Estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tolerância, amor, paciência, fé. Como é que nós estamos trabalhando como trabalhadores espíritas cristãos dentro dos nossos lares? As provas são diárias e às vezes várias durante o mesmo dia. É importante que a gente dê aquela parada em algum momento, assim, opa, peraí, isso aí, se eu estivesse no centro, eu não falaria com a pessoa desse jeito. Por que eu vou falar com ela desse jeito aqui? Para a gente pensar nessa segunda parábola. No livro de Esperança, Emmanuel nos diz o seguinte: reverencie o Divino Mestre com todas as forças da sua alma, entretanto, não menospreze honrá-lo na pessoa dos semelhantes. E nos diz ele ainda que por muitas encarnações nós temos sido cristãos sem o Cristo no nosso espírito. Olha como é forte isso. Nós temos sido cristãos, mas sem ter o Cristo na nossa vida. E uma última parábola que eu quero trazer aqui é a parábola dos talentos, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fazer a conexão dessa parábola com o nosso trabalho espírita. Resumidamente, a parábola, né, vocês conhecem, mas diz o seguinte: que o Senhor deu 5 talentos para um trabalhador, 2 para outro e 1 para outro. E quando voltou, chamou-os, e aquele que tinha recebido 5 talentos devolveu mais 5. Aquele que tinha recebido 2 devolveu mais 2. E aquele que tinha recebido 1 disse ao Senhor: eu escondi o seu talento, porque eu sei o quanto, né, o Senhor é severo. E o Senhor disse então que tirasse o talento dele e desse para aquele outro, porque ele nada fez com o talento que tinha recebido. A parábola do talento, e aqui é uma interpretação, corresponde ao conjunto de todos os bens que nos foi dado por Deus, tanto materiais como espirituais. Talentos materiais, nossos bens materiais, as condições de vida, nossas posições na vida social, nossa saúde física e saúde emocional. Talentos espirituais tem a ver com a nossa mente, né? Como é que eu estou mudando os meus pensamentos? Tem a ver com as diversas habilidades no campo das artes e dos serviços. Tem a ver com coragem, com sensibilidade, com paciência, com empatia, com a capacidade de acolher o outro em momentos de sofrimento.
e várias outras qualidades aí que nos foram conferidas pelo Criador. Se nós formos pegar essa parábola e trazer para os nossos dias e para o nosso trabalho como trabalhadores espíritas, aqueles que recebem 5 talentos são os espíritos já mais experimentados, mais vividos, que reencarnam com missões de repercussão social. Aos que receberam 2 talentos, são destinados àqueles espíritos que têm tarefas mais restritas no âmbito familiar. E o que recebeu 1 talento não tem outra responsabilidade senão a de promover o seu progresso espiritual mediante a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. A pergunta que eu deixo e que não quer calar é: quantos talentos será que nós recebemos? E aí cada um sabe do seu, né? Porque nós vamos voltar e o Senhor vai nos perguntar: o que fizeste com o talento que eu te dei? E se você estiver pensando agora: eu acho que eu recebi só 1 talento mesmo. E alguém vai assim: nossa, eu acho que eu não recebi meio, né? Porque, né, eu tenho a maior dificuldade de tudo. O que você vai dizer para o Senhor quando Ele olhar nos seus olhos, no seu coração e perguntar: o que fizeste com o talento que eu te dei? E sem dúvida, minhas irmãs e meus irmãos, o trabalho no bem, o trabalho no amor é o melhor investimento que nós podemos fazer com o talento que nós recebemos. Que tenha sido 1, que tenha sido meio, não sei se tem meio talento. E aí a gente pode chegar para o Senhor e dizer: aqui está, Senhor, consegui duplicar o talento que me deste. Então nós não podemos desperdiçar mais esta encarnação. Nós já escondemos o talento em outras. Nós precisamos procurar através da reforma íntima. Lembre-se, o trabalho espírita começa pela reforma íntima do trabalhador espírita. Precisamos fazer essa reforma, rever nossos conceitos, as nossas maneiras de nos relacionarmos, parar de julgar os outros. E aí a gente vai encontrar diversas formas de multiplicar esse talento. Então, o Espiritismo, para cada um de nós, o que é? A doutrina espírita, para cada um de nós, o que é? O que me motiva? O que me move na doutrina espírita? Quando a gente pergunta por que a gente foi para a doutrina espírita, sempre se fala, ou vai pelo amor ou pela dor, e a grande maioria vai pela dor. Ok, você chegou, você estudou, você está lá dentro, você é o evangelho, mas o que te move a continuar se dizendo espírita cristão? Os trabalhos espíritas são os mais diversos, são equipe socorrista do plano espiritual, são os trabalhos de alimento para os mais necessitados que a casa faz, são os trabalhos dos grupos samaritanos, são os atendimentos, são as orientações, os passos, os evangelhos, mas em todas essas atividades, não importa qual seja, a semente única tem que ser o amor. Tem que ser uma alma humana tocando em outra alma humana. Então, para a gente concluir, dessas 3 parábolas, ou 4, né? A parábola da semente, a parábola do semeador, a parábola da figueira seca e a parábola dos talentos. Qual delas representa mais o seu trabalho como espírita? A sua vida como espírita? Porque nossa principal luta diária é para que a gente se torne melhor, mas não melhor do que o outro, para que a gente se torne melhor do que nós mesmos ontem. E o roteiro está aí, né? E se a gente pegar na Revista Espírita, 1868, do Allan Kardec, diz assim: tal é a fé dos espíritas e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores,
domarem suas inclinações más e colocarem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, de casta, de seita, perdoando os inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do Divino Mestre. Revista Espírita, 1868. Então, minhas irmãs e meus irmãos, para a gente concluir, eu quero concluir com um texto que eu uso muito na Escola de Aprendizes. A minha parceira de batalha, a Tânia, sabe disso, e que eu gosto muito já na primeira aula. E alguns parceiros de aprendizes que estão aqui vão lembrar disso. O texto é O Mestre e o Apóstolo, do livro Opinião Espírita, capítulo 2. Psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Diz assim. E aí vamos encontrar aqui agora a conexão do nosso trabalho, conhecendo a doutrina espírita, com o Mestre Jesus. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus é o mestre, Kardec o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina a justiça, atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec a chave. E o que eu deixo para a gente encerrar é, nós recebemos a chave através da doutrina espírita. Vislumbramos no horizonte da caminhada a porta para o reino de Deus. Para chegarmos até esta porta, vamos seguir os ensinamentos daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o amor que vai nos conectar como espíritas ao outro. Lembrando que serei uma alma humana cheia de amor, tocando outra alma humana carente de amor. Muita paz para todos, que assim seja e Jesus nos ilumine.